Bom dia, meus queridos, boa alvorada, boa tarde ou boa noite, seja o horário que esteja vendo este vídeo. Este é a continuação da Revolução Industrial. No último vídeo a gente viu sobre a primeira Revolução Industrial, agora será a segunda Revolução Industrial. Seguinte, muito prazer, para quem não me conhece, para quem conhece sabe que eu sou o Kaique. A disciplina minha que eu leciono é História e o conteúdo que nós veremos hoje é para o 8º ano. Matéria primeira e segunda Revolução Industrial que nós estamos estudando. Neste vídeo, o segundo foco é na segunda Revolução Industrial. Pois bem, a segunda Revolução Industrial ela tem definição que foi ocorrida inicialmente no século XIX e ela vai ser responsável por várias mudanças econômicas, industriais, sociais e científicas ocorridas em diversos países do continente europeu, Estados Unidos e o Japão. Período significado pela profunda transformação de parâmetros de produção industrial, ou seja, a produção industrial aqui ela começou a aumentar muito. Nós sabemos que a primeira revolução industrial na Inglaterra surgiu essa questão de indústria, surgiu a produção em massa, e aí focando cada vez mais no lucro, ou seja, o capitalismo, nosso sistema que nós vivemos, o objetivo final é o lucro. Assim, o lucro ele se vai estagnar, ele vai ter essa criação, esse fortalecimento na segunda revolução industrial, sendo mais diversa e ampla que a antecessora, ou seja, a primeira revolução industrial. Então, nessa segunda, ela vai ser totalmente mais concentrada e mais forte que a primeira revolução industrial. E também vai ser marcado pelo uso da indústria metalúrgica, ou seja, de metal, de ferro, e também a indústria química e petrolífera, ou seja, a indústria de petróleo, produtos derivados do mesmo e química, ok? A segunda revolução industrial ela tem um período mais ou menos de 1845 até 1900, esse período. As fontes de energia basicamente eletricidade, ferro e petróleo. A grande transformação vai ser uma economia capitalista industrial, ou seja, todo mundo passa a ter a economia capitalista como base de suas economias e a indústria como principal fonte de renda. Os países participantes serão a Inglaterra, França, Holanda, Bélgica, Itália e Alemanha. Alemanha tardiamente nos países europeus. E como eu disse, os não europeus são apenas dois, Estados Unidos e Japão de início. Os Estados Unidos após a Guerra de Secessão, que foi um conflito que durou 4 anos em seu território, entre Estados do Norte e Estados do Sul. Após esse fim desse conflito, dá início à Revolução Industrial. E o Japão com a Revolução Meiji, em 1868. Essa Revolução de Meiji a gente tem que entender um pouquinho o contexto dela. Até 1868, tinha mais ou menos 95% da população japonesa, eles eram analfabetos. Ou seja, país atrasado, simples. O pessoal, a maioria não sabe ler, então é claro que vai ter um país muito atrasado, seja econômico ou social. Então vai ser atrasado agrícola e um país fechado. Um país que fazia pouco comércio, inclusive até 1868, apenas um único porto estava aberto no Japão. O imperador ele era uma figura simbólica aqui nesse contexto e toma o poder e vai iniciar uma modernização, ou seja, o imperador japonês ele consegue poder na ilha japonesa, em todo o país, e aí vai dar início a uma modernização extrema no país. Como que vai ser essa modernização? Através do alto investimento da educação, ou seja, aberturas de maciças escolas, inúmeras escolas no seu país. E para vocês terem uma noção desse investimento na educação, em 20 anos, apenas 5% da população ela era analfabeta e se torna uma potência hegemônica na Ásia, o país japonês. Quais são as características da Revolução Industrial? Primeiro, eu linkei algumas aqui. 1. Fontes de energia, eletricidade e petróleo são as principais. Uso do aço, a indústria siderúrgica, ou seja, o aço ele vem do ferro, porém a sua composição ela é um pouquinho diferente. O aço ele é mais leve e mais resistente que o metal. Os meios de transporte, barco elétrico,
locomotiva elétrica, automóvel, diesel e a gasolina, aqui que vai surgir o nosso querido automóvel. 4. Grande desenvolvimento da indústria bélica, ou seja, armas. Começaram a surgir armas mais sofisticadas e de mais potência. O avanço na medicina, como noções de higiene, surge aqui nesse período, tá? Redes de esgoto e água potável também. E a expectativa de vida, que vai ser o aumento populacional exorbitante na Europa. A Europa ela consegue ter uma grande expectativa populacional para os parâmetros da época. 6. Aparecimento do que? Do rádio, cinema, máquina de escrever, máquina fotográfica, o telégrafo, telefone, dentre as outras invenções. A gente tem que entender também que tem uma observação importante a ser feita. Essas novidades só puderam usufruir por parte da população os mais ricos, tá? Isso aqui não era acessível para todo mundo. Rádio, cinema, máquina de escrever, isso aqui era bem raro. Inclusive aqui no Brasil, até pouco tempo, esses produtos eram artigos de luxo. E os mais pobres, é claro, continuavam sendo explorados nas fábricas. E algumas características da segunda revolução industrial, o maior exemplo que nós temos, assim como, creio eu, vocês já assistiram um filme muito conhecido do Leonardo DiCaprio, inclusive produção até 1990, produção de 1997 do diretor James Cameron. Esse James Cameron, ele fez o mesmo filme, ele dirigiu o filme do Avatar. Inclusive, até o filme do Avatar, esse navio, esse filme ele era o mais caro da história. O Titanic, ele na época foi o símbolo da segunda revolução industrial, ou seja, na época ele foi um grande expoente, o grande representante da segunda revolução industrial. Aqui ele media 269 metros de comprimento, ou seja, de um lado ao outro ele tem 269, tinha, né? Ele vai ser o maior navio da época em 1912, que, inclusive ele tinha alguns irmãos, né, da mesma companhia que tinha projetado, mas nada do tamanho. Ele foi feito na Irlanda, que na época fazia parte da Inglaterra. E inclusive ele tem várias tecnologias avançadas para a época. A própria usina de geração de energia dentro deste navio, ela era mais forte 6 vezes que a primeira hidrelétrica no nosso país. As tecnologias avançadas, como eu disse, motores a vapor e construções a aço. Como eu disse acima, a energia que ele produzia, energia elétrica, era 6 vezes maior que a primeira usina no nosso país. Esse navio, na primeira viagem que ele fez, que era como objetivo os Estados Unidos, ele vai bater um iceberg e vai afundar. E o filme ele é muito bacana, aconselho vocês a assistirem. Quem já assistiu sabe do que eu estou falando. A segunda revolução industrial também vai ganhar alguns sistemas de produção que vão ganhar destaque, ou seja, alguns tipos de produção, por causa que, é claro, a produção vem de indústria, a indústria é o foco da economia dentro da segunda revolução industrial. O primeiro tipo de sistema de produção vai ser o Fordismo, criado por Henry Ford. É um estadunidense industrial, ele construía carros. Ele vai ser caracterizado pela produção em massa, ou seja, vários carros serão produzidos em questões de minutos ou de horas. As linhas de montagem elas se tornam especializadas em determinada função. Por exemplo, uma linha de montagem nós temos uma indústria. Determinada linha de montagem só é específico na roda, a outra só é específico no volante, e assim vice-versa. Esteiras rolantes nas indústrias. O produto saía do lado B, ia para o lado C, ia para o lado D dentro da fábrica, e cada lado A, lado B, lado C, eles eram especializados em determinada área do carro. Aqui eu deixei o exemplo para vocês, o galpão do Henry Ford, de uma das indústrias deles, de um dos seus carros, o T+. Logo à frente, temos o outro sistema de produção que ganha destaque, o Taylorismo. O que é o Taylorismo? O Taylorismo ele foi criado por Frederick Taylor, estadunidense também, industrial. O cara tinha indústrias, ele não era muito fraco.
Aqui, porém, o taylorismo vai ser criado a separação do trabalho em níveis hierárquicos. Aqui, o empregado ele tinha que se especializar em apenas uma só tarefa, ele não tinha que conhecer o resto da indústria, apenas em fazer carro. Por exemplo, na fábrica que fazia carro, ele era especializado apenas na manivela do carro ou na porta, usando algum exemplo aqui. O trabalhador ele não necessitava conhecer outras áreas de produção, ele não precisa conhecer, se ele é responsável pela porta, ele não tem que conhecer o vidro, ele não tem que conhecer o step, ele não tem que conhecer o motor, apenas na sua área que ele trabalha. Aqui vai aumentar a produção consideravelmente e vai diminuir os custos dessa produção, então vai ser mais rápido e mais barato. E só que, porém, vai ter um caso muito difícil de trabalhar que vai alienar o operário, ou seja, o operário ele fica sem noção das outras áreas. E eu coloquei uma charge aqui para exemplificar para vocês melhor essa charge ela foi do Jornal do Brasil de 77. Aqui nós temos dois rapazes trabalhando, um com certeza de mais idade e outro menino novo. E aqui eles estão trabalhando na mesma área da indústria. E um abre aspas, diz para o outro: vou me aposentar amanhã e sabe o que eu vou fazer? Andar até o fim desta linha de montagem e descobrir o que estou fazendo há 30 anos. Então, exemplificando, é uma coisa bem difícil, porque ao momento que ele fica responsável por apenas uma parte, ele não sabe o que está acontecendo em outras. A segunda revolução industrial, ela tem o petróleo passa a ser a principal fonte de energia, ou seja, plástico, combustíveis, gasolina, diesel. A burguesia se enriquece mais, ou seja, a burguesia é dona das indústrias, dos meios de produção. Indústrias mais bancas, eles ganham enormes lucros. E aqui eles visam apenas o lucro, essa classe social, ok? Aqui o fim do capitalismo, o sistema econômico que nós vivemos com a Revolução Industrial, o objetivo o que é? O enriquecimento. E aqui, principalmente, essas duas classes, elas se enriquecem muito, porque elas são donas de indústrias e de bancos, elas mexem com dinheiro e têm os meios de produções. Por outro lado, o proletariado, perdão, eu escrevi errado aqui, proletariado, mas proletariado passa por diversas explorações, ou seja, eles eram totalmente explorados, eles não tinham garantia de trabalho, de vida, de condições sociais. Então é claro que aqui eles eram muito explorados. As ferrovias também elas ganham grande espaço no ramo de transporte. Aqui elas terão grande impulso por conta dessa onda industrial que estava tendo no mundo. Também vai ter os aumentos das desigualdades sociais, ou seja, surgem os sindicatos para lutarem em direitos dos trabalhadores e vários embates sociais com os patrões. É claro que cada um quer jogar a sardinha para o seu lado, mas nessa época que as condições elas eram muito difíceis e muito exploratórias. Inclusive eu até citei os trabalhadores eles chegavam a trabalhar em 16 horas, 18 horas em um mesmo dia para determinado patrão, ok? E inclusive eu deixo também um filme muito legal do Charlie Chaplin, Tempos Modernos, e ele vai retratar um pouco aqui sobre esta vida do trabalhador tão difícil nesta época. É considerado por muitos um dos melhores filmes da história já produzido. Aconselho vocês assistirem e procurarem sobre o Charlie Chaplin. E assim nós fechamos essa segunda revolução industrial. Um período extenso, mas deu para resumir bastante o conteúdo que eu queria deixar com vocês aqui. Espero que tenham gostado. Qualquer pergunta estarei à disposição de todos e até a próxima.